Existem poucos registros históricos que despertam tanto interesse quanto ao livro de Enoque, que é conhecido como o proibido na Bíblia ou por desvendar profundas verdades sobre os mistérios da criação. Esta obra está repleta de transmissões de anjos caídos sedutores, gigantes violentos, uma cosmologia peculiar e eventos que provocam mudanças e manifestações no mundo. O livro de Enoque é um texto apócrifo do Antigo Testamento que relata eventos ocorridos aproximadamente um século antes do nascimento e ministério de Jesus. A maioria das denominações cristãs não reconhece como uma escritura divinamente inspirada. No final do século IV, o manuscrito original desapareceu misteriosamente e, posteriormente, foi encontrado na Abissínia, na Etiópia. Apenas a seita cristã etíope inclui o livro de Enoque em seus textos sagrados. Hoje, compartilhamos as revelações surpreendentes contidas neste livro, que foram excluídas da Bíblia. Quem realmente é Enoque? Enoque foi o tataraneto de Adão, e bisavô de Noé, que liderou uma vida santa e fiel ao Senhor, de acordo com a Bíblia. Ele também foi pai de Matusalém, uma pessoa que viveu por mais tempo. Durante seus mais de 3 séculos na Terra, Enoque teve vários filhos. Apenas 2 pessoas na Bíblia, Enoque e Elias, parecem ter sido levadas diretamente ao céu sem experimentar a morte. Deus o levou depois de 365 anos na Terra. Gênesis 5:24. Levar-o parece indicar que ele foi o arrebatado ou o levado. Talvez tenha sido de maneira semelhante à forma como Deus levou o profeta Elias. Enoque viveu uma vida de fé, e isso fez toda a diferença. Independentemente do que acontecesse, ele confiaria e obedeceria a Deus. Deus gostava tanto de Enoque que o poupou da agonia da morte. Existem muitas tradições judaicas e cristãs em torno de Enoque. Acredita-se que ele seja o autor do livro de Enoque e também era conhecido como o escrivão do julgamento. Enoque é mencionado no Evangelho de Lucas, na Epístola aos Hebreus e na Epístola de Judas, sendo citado neste último. Na Igreja Católica, na Igreja Ortodoxa Oriental, ele é considerado um santo. Enoque era um pregador conhecido, e seu sermão foi um dos julgamentos de Deus sobre a humanidade. Seu ministério foi precursor da missão de Noé como pregador da justiça e construtor da arca. Dado o nível de imoralidade e impiedade no mundo, era incrível que um homem se levantasse e pronunciasse julgamento sobre seus vizinhos. Vamos saber mais sobre a vida passada dessa figura mítica e suas experiências sobrenaturais. Pergaminhos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto no final de 1946 ou início de 1947, alguns meninos beduínos estavam cuidando de suas cabras e ovelhas perto do antigo assentamento de Cura, que está localizado na costa noroeste do Mar Morto, na margem oeste atualmente conhecida. Um dos jovens pastores atirou uma pedra na abertura de um penhasco e ficou surpreso ao ouvir um som estrondoso. Mais tarde, ele e seus companheiros entraram na caverna e descobriram uma coleção de grandes potes de barro, 7 dos quais continham pergaminhos e rolos de papel. Os pergaminhos foram comprados por um comerciante de antiguidades e acabaram nas mãos de diversos estudiosos, que dataram os textos com mais de 2000 anos. A descoberta foi divulgada e tanto os beduínos caçadores de tesouros quanto os arqueólogos foram alertados. Dezenas de milhares de outros fragmentos de pergaminhos foram encontrados em 10 cavernas adjacentes, totalizando entre 800 e 900 textos. Entre esses manuscritos estava o livro de Enoque, que está dividido em 5 partes: o livro dos vigilantes, o livro das parábolas, o livro astronômico, as visões dos sonhos e as epístolas de Enoque, com um total de 100 capítulos. O livro de Enoque. O livro de Enoque aborda os principais temas de recompensas, punição, o fim do mundo e o julgamento final. O primeiro livro, que abrange os capítulos 6 a 36, trata principalmente de anjos, a árvore da vida, Jerusalém e o universo. O livro do Vigia narra a história dos anjos caídos mencionados em Gênesis 6, 1 a 4, que seduziram mulheres, geraram os Nefilim e ensinaram conhecimentos avançados à humanidade, o que eventualmente levou ao grande dilúvio e à sua aniquilação. O termo Nefilim refere-se aos caídos, que são sentidos como seres imensos, semelhantes a gigantes. A ligação entre os filhos de Deus e os Nefilim é interpretada de várias maneiras.
Alguns acreditam que os filhos de Deus são anjos caídos e que os Nefilim são a descendência que tiveram com mulheres humanas. Essa visão é descrita no primeiro livro de Enoque, uma fonte judaica não canônica, e ainda é amplamente aceita. O primeiro livro de Enoque também menciona os Nefilim como gigantes, o que parece estar em conformidade com seres de grande tamanho. Acredita-se que o gigantismo aparente dos Nefilim seja devido à sua origem sobrenatural, embora alguns argumentos que são problemáticos teologicamente sugerem que anjos ou demônios podem procriar fisicamente com humanos. Uma interpretação menos sobrenatural afirma que os Nefilim eram simplesmente homens que se desviavam da santidade. Alguns teólogos acreditam que os filhos de Deus são descendentes de Sete, o justo filho de Adão, e que os Nefilins eram membros de sua família que rejeitaram a Deus. Santo Agostinho e outros padres da Igreja, assim como muitos teólogos judeus, apoiam essa posição, conhecida como a visão cita. A visão cita muitas vezes é ampliada com a ideia de que as filhas da humanidade eram mulheres ímpias descendentes de Caim, a linhagem corrompida do filho de Adão. Quanto aos Nefilim, sejam eles mortais comuns ou seres de grande estatura, sua habilidade como grandes lutadores é inquestionável. As parábolas da semelhança, um romance apocalíptico sobre o filho do homem e o ancião dos dias, compõem a segunda metade do livro de Enoque. Essas profecias antigas sobre Jesus são completamente consistentes com a Bíblia e surpreendentemente comparáveis ao livro do Apocalipse. O livro astronômico descreve em detalhes as estrelas e seus papéis. As visões dos sonhos apresentam uma profecia que abrange toda a história humana, desde o início dos tempos até o fim dos tempos e os julgamentos finais. O passado, presente e futuro são meticulosamente planejados. A estrutura da profecia das semanas é semelhante à do livro de Daniel. Os mistérios do livro de Enoque. Existem várias referências no livro de Enoque que contradizem a Bíblia. Enquanto a Bíblia ensina que Enoque foi levado ao céu anos antes do nascimento de Noé, Noé é mencionado no capítulo 10 de Enoque, versículos 1 a 3. Segundo o texto, o mais santo e grande falou com o filho de Lameque na presença de Uriel. Em meu nome, vá até Noé e conte a ele sobre o dilúvio, pediu Lameque, e conte-lhe sobre o momento em que toda a terra entrará em colapso. Um dilúvio está programado para atingir toda a terra e destruirá tudo o que existe. A Bíblia nunca afirma que Enoque voltou à terra depois de ser levado ao céu, então como ele poderia saber sobre Noé e o dilúvio se fosse ele o autor do livro de Enoque? No livro de Enoque, capítulo 10, versículos 8 e 9, Deus culpa toda a corrupção da terra a um demônio chamado Azazel, afirmando que toda a terra foi poluída por ações que Azazel ensinou a cometer, todo o mal. Além de Lúcifer, conhecido como Satanás ou o Diabo, nenhum outro demônio é mencionado na Bíblia. Isso não sugere que não existam outros demônios, eles simplesmente não são identificados, e Satanás é finalmente culpado pelos problemas do nosso mundo porque ele é o autor do pecado. Em 1 João, capítulo 3, versículo 8, Jesus declarou: "Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio." Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. No entanto, as linhas 5 e 6 do capítulo 13 do livro de Enoque implicam que os anjos caídos se arrependeram de suas transgressões. Isso contrasta com o que a Bíblia sugere, afirmando que Satanás e seus anjos perecerão no fogo do inferno. Mateus 25:41 diz: "Então dirá também aos que estiveram à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos." Essa consideração ao fogo do inferno mostra que eles não estão dispostos a se arrepender, pois todo aquele que se arrepende de seus pecados tem a promessa de escapar do fogo do inferno. O Senhor não falha em suas promessas, como alguns podem perceber, mas é paciente conosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos se arrependam. Não apenas no livro de Enoque é afirmado que os demônios se arrependeram, mas também é afirmado que, após sua rebelião inicial, os demônios não eram mais capazes de se comunicar com Deus, declarando que não podiam falar com Deus nem levantar os olhos para o céu. No entanto, no capítulo 1 de Jó, Satanás é capaz de falar diretamente com Deus no céu sobre o trabalho e a fidelidade de Jó. É importante notar que o livro de Enoque não faz parte do cânon das Escrituras reconhecido pela maioria das tradições cristãs.
Embora seja um livro interessante e histórico, suas interpretações e ensinamentos devem ser considerados com cautela, especialmente quando envolvidos em conflito com as escrituras canônicas. A noção do céu retratada no livro de Enoque difere daquele apresentado na Bíblia, e de maneira não organizada com as escrituras canônicas. No Apocalipse, capítulo 21, versículo 21, é mencionado que o solo da cidade celestial é composto de ouro puro, e a rua da cidade é descrita como sendo feita de ouro transparente, semelhante a vidro. Porém, no livro de Enoque, capítulo 14, versículo 10, é dito que a estrutura do céu é feita de cristal. Essa é apenas uma das muitas inconsistências entre a descrição do céu no livro de Enoque e a Bíblia. Existem várias outras discrepâncias astronômicas e meteorológicas presentes no livro de Enoque, que contradizem tanto a Bíblia quanto os conhecimentos científicos contemporâneos. Por exemplo, no capítulo 33, versículos 1 a 4, é afirmado que Enoque mapeou e contornou todas as estrelas do céu. No entanto, Jeremias, capítulo 33, versículo 22, afirma que contar as estrelas é fisicamente impossível devido ao seu número imenso. Astrônomos acreditam que apenas a Via Láctea contém cerca de 100 bilhões de estrelas, além de milhões e milhões de outras galáxias. Além disso, no capítulo 41 do livro de Enoque, é descrito que o vento, a neve, o granizo e a lua emanam de um recipiente de madeira no céu, o que é absurdo, ilógico e não está em conformidade com a Bíblia. Essas são algumas das razões pelas quais o livro de Enoque não foi incluído na Bíblia por seus compiladores. Suas contradições e inconsistências com as escrituras canônicas são evidentes. É importante lembrar que a Bíblia é considerada a palavra de Deus pelos cristãos e é nela que encontramos as doutrinas e fundamentos para a fé. Por que o livro de Enoque não foi incluído na Bíblia? A questão reside em entender por que o livro de Enoque não se encontra na Bíblia. A leitura desse livro é intrigante, mas é crucial lembrar que o primeiro livro de Enoque não é considerado uma escritura sagrada. Em diversos manuscritos da Igreja primitiva, o texto foi mencionado no livro apócrifo de Baruque. Ele frequentemente contradiz os ensinamentos bíblicos. O livro de Enoque faz parte de um conjunto de literatura conhecido como pseudepígrafos. Isso implica que o autor não é aquele que afirma ser, o que faz sentido, uma vez que o livro de Enoque menciona Noé e a Bíblia afirma que Enoque foi levado para o céu antes do nascimento de Noé. Portanto, é muito mais plausível que o livro de Enoque tenha sido escrito posteriormente por alguém que fraudulentamente alegou ser o autor original, Enoque. Consequentemente, o livro de Enoque possui pouca utilidade para os cristãos que buscam ensinamentos evangélicos. No entanto, Judas pode ter feito referência a ele, uma vez que o livro era bem conhecido na época, e parte que ele citou incluía algumas verdades inspiradas que ajudaram a fortalecer sua defesa do Evangelho. O genuíno livro de Enoque é conhecido como o livro etíope de Enoque, um trabalho pseudepigráfico. Considerando que o livro de Enoque foi escrito após Cristo, o objetivo era reunir o que Enoque supostamente afirmava sobre sua filosofia e ensinamentos, omitindo Matusalém com base na tradição oral, uma vez que a fonte não é considerada confiável. Acredita-se que o livro de Enoque não tenha sido preservado entre os livros canônicos da Bíblia. Gostaríamos de ouvir a sua opinião sobre o livro de Enoque na seção de comentários. Não se esqueça de deixar o seu like e sua inscrição em nosso canal, compartilhe com seus amigos esse conhecimento sobre a história de Enoque. Até o próximo vídeo.